Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo a esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra, mas somente Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. A palavra que Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim, em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aqui a palavra de Deus, ela diz, o título é a tentação de Jesus, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo. Antes, de Jesus começar o ministério dele, começar a pregar para as pessoas, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois Jesus teve fome. Porque Jesus, ele estava no corpo humano aqui nesta terra. Então ele teve fome. E aí o diabo foi até onde Jesus estava e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E aí Jesus, com fome, ele respondeu assim: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a palavra de Deus diz depois que o diabo, transportou Jesus até a cidade santa e colocou ele em cima de um pináculo do templo, em cima do templo, e falou para Jesus: Pula daqui de cima, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e os anjos vão te segurar, e você não vai cair lá no chão. E Jesus falou para o diabo: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus até um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos. Aleluia! E a glória dos reinos, as riquezas do mundo, e falou: Olha, tudo isso eu te dou, se você se ajoelhar agora e me adorar, e passar para o meu lado. Jesus falou: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí o diabo foi embora, e aí vieram os anjos de Deus e serviram Jesus. Então, mas aqui no começo, a palavra de Deus diz que Jesus ele teve fome. E o diabo foi até onde Jesus estava e falou: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E aí Jesus disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente toma o café da manhã, Tem gente que toma café, tem gente que come pão, tem gente que come bolo, Para quê? Para o corpo aguentar, para o corpo suportar até o meio-dia, para a pessoa ter forças, para trabalhar, para ter forças até o meio-dia. Aí ao meio-dia a pessoa almoça. A pessoa almoça para ter forças, para o corpo aguentar, para o corpo suportar
até a tarde, aonde a pessoa vai jantar, né? E aí a pessoa janta, né? Para o corpo ter forças, né? Para acordar, para dormir e para acordar no outro dia, para começar tudo de novo, tomar o café da manhã de novo, para ter forças para mais um dia, né? Então, só que Jesus ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de café da manhã, de almoço, de jantar viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Muitas vezes de manhã, né, as pessoas só lembram, né, de tomar o café da manhã, comer pão, tomar café, mas não lembram do principal, que é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Porque se o inimigo aparecer, se o diabo aparecer durante o dia, né, o pão que a pessoa comeu não vai adiantar nada. Mas se a pessoa estiver alimentada também com a palavra de Deus, igual Jesus estava, a palavra de Deus diz que Jesus ele estava com fome, mas ele estava com fome do alimento material. Só que a alma de Jesus estava alimentada com a palavra de Deus. Porque quando o diabo apareceu, Jesus ele venceu o diabo. A Bíblia diz que saiu fogo da mão de Jesus e queimou o diabo? Não. Jesus ele venceu o diabo com a palavra de Deus. A palavra de Deus que estava em Jesus queimou o diabo, né? Porque o diabo também ele tentou usar a palavra de Deus, mas como o diabo ele não obedece a Deus, a palavra que ele usou não adiantou de nada. Mas como Jesus é fiel ao Pai dele, Jesus ele quando ele veio aqui na terra, ele disse assim: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus ele dizia assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, né? Mas são as palavras do meu Pai que está nos céus, né? Um dia falaram dos milagres que Jesus fazia, e Jesus disse assim: eu não posso fazer nada se Deus não operar em mim. Jesus ele nunca veio aqui na terra falando: eu sou poderoso, eu que faço tudo, eu que mando, não. Ele sempre falava, né, que sem Deus ele não era nada. Né? E muitas vezes as pessoas pensam: não, eu sou, eu faço, eu sou isso, eu sou. E dali a pouco a gente vê a pessoa caída, aquela mesma pessoa que diz que era alguma coisa, a gente vê ela depois não sendo nada. Jesus ele não veio aqui confiando no poder dele, na inteligência dele, ele veio aqui na terra confiando no Pai dele e em tudo que o Pai dele ensinou para ele, né? Tanto é que antes de Jesus ser preso e ir para a cruz, Jesus foi lá no monte e falou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus poderia sair correndo: eu não vou morrer na cruz não, e sair correndo e viajar para outra cidade, para outro lugar, não. Jesus ele foi ali e falou: se for possível, passa esse cálice de mim, mas se é a tua vontade que eu vá, que seja feita a tua vontade. E ali foi feita a vontade de Deus, né? Jesus ele foi preso. Quando Jesus foi preso, Jesus foi interrogado, foi julgado, né? Eles, né, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles colocaram uma cana na mão de Jesus, e eles pegavam a cana e batiam em Jesus com aquela cana. A palavra de Deus diz que eles davam soco em Jesus e diziam: profetiza quem foi que te bateu. E ali Jesus carregou aquela cruz, Jesus foi crucificado, e lá na cruz, Jesus ele disse: eu tenho sede. E a palavra de Deus diz que deram, né, vinagre com fel para ele. E ali Jesus morreu ali naquela cruz. E a palavra de Deus diz que tinha um dos discípulos de Jesus, né, que tinha, né, um sepulcro ali, né, tirou o corpo de Jesus ali da cruz e colocou ali dentro do sepulcro, né? E a palavra de Deus diz que algumas pessoas foram lá no sepulcro, e quando chegaram lá, tinha um anjo lá e disse: aquele que vocês procuram não está aqui, ressuscitou. E logo depois Jesus apareceu para os apóstolos dele, né,
com os sinais, né, dos cravos nas mãos, né, e com o sinal do lado, aonde o soldado tinha ferido a ele com a lança. E eles viram que era o mesmo Jesus que estava vivo ali diante deles, era o mesmo Jesus que eles viram ali sendo crucificado e morrendo ali na cruz, né? E Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui na terra, na forma humana, ele fez a vontade do Pai dele, de Deus, né? E ele venceu. E hoje, a morte não venceu Jesus, Jesus ele venceu a morte. Por que Jesus venceu? Porque Jesus não veio aqui fazer a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade do Pai dele, né? E nós também assim, muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja feita, né? Às vezes a gente acorda de manhã já reclamando, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que isso? Eu sou crente, eu vou na igreja, mas para que tudo isso? Né? E a gente, né, não faz que nem Jesus fez, né? Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, né? A gente não procura fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acorda reclamando, murmurando. Se a gente acordar de manhã e já orar, já ler a Bíblia, já cantar louvor para Deus, é isso que Deus quer. A gente vai ter uma vida vitoriosa. Ainda que as lutas venham durante o dia, mas a gente está ali com o nosso coração em Deus, em Cristo. Agora, se a gente já acordar de manhã reclamando, né, maldizendo, se as lutas do dia vier, a gente não vai vencer, né? Jesus ele venceu reclamando. Jesus ele venceu reclamando da vida, que a vida dele estava difícil. Mas está difícil a minha vida aqui. Não. Jesus ele venceu obedecendo ao Pai dele, Deus. E ele nos deu esse exemplo, que a gente vai vencer também obedecendo a Deus. Não é fazendo a nossa vontade, mas é fazendo a vontade de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quando o diabo chegou ali, Jesus ele estava com fome, porque ele não tinha se alimentado com o alimento material, mas ele estava alimentado com o alimento espiritual, que é a palavra do Pai dele, né? Então ele falou para o diabo: olha, está escrito na palavra do meu Pai que está nos céus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus ele fala para cada um de nós nessa noite, que nem só de pão a gente vai viver, nem só de almoço, nem só de janta, nem só de café da manhã que a gente vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque se o diabo aparecer para lutar contra nós durante o dia, não adianta a gente estar com a barriga cheia de comida. A gente tem que estar com o nosso coração também cheio da palavra de Deus. Porque Jesus ele estava ali cheio da palavra de Deus. Quando o diabo tentava Jesus, Jesus usava a palavra de Deus contra o diabo. E Jesus venceu a tentação. Jesus venceu tudo que apareceu contra ele, mas com a palavra de Deus. Se a gente for ler na Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele passou por tantas lutas. Às vezes a gente fala: mas eu sou crente, mas para que tanto problema? Para que tanta luta? Por que eu estou passando por tudo isso? Jesus ele não fez essa pergunta. Jesus apenas confiou no Pai dele. Jesus dizia: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Se é da vontade do meu Pai que está nos céus que eu passe por tudo isso, eu vou passar. Mas eu vou vencer. Jesus confiou que a palavra que Deus ensinou ele era a palavra de vitória. E nessa noite nós temos que saber que a palavra que Deus fala para nós é a palavra de vitória. É para a gente vencer. Deus ele está olhando para nós, para cada um de nós nessa noite, e está dizendo: eu quero te dar vitória. Eu quero dar vitória para a tua família. Mas a tua vitória não depende só de mim. A tua vitória depende de você também, de você fazer a tua parte. Eu já deixei aqui, ó, a minha ajuda. Deus ele está falando para cada um de nós: a minha ajuda está aqui, ó. Agora faça a tua parte, leia a minha palavra, faça o que eu mando você fazer.
E você vai vencer todas as lutas. Aleluia. Né? Aleluia. A gente vê que quando um jovem ele vai para o exército, ele vai servir o exército, né? Eles não dão uma arma na mão dele no primeiro dia, ele já sai lutando, não. Primeiro ele passa por um ensinamento. Ele aprende a atirar, ele aprende a usar arma, ele aprende a se defender. Né? Um policial mesmo, ele aprende, ele vai para a escola de soldado, aprender a ser um soldado, para ele lutar. Né? E Deus está nos ensinando. Né? A gente vê que nas igrejas, né? Nas igrejas que tem as escolinhas dominical para as crianças, né? Tem sempre, né, aqueles hinos, né? Que as crianças são soldadinhos de Cristo. Né? Tem até aqueles hinos que dizem que somos soldados de Cristo. E nós somos. Mas para a gente lutar, a gente tem que aprender a lutar. E aqui está o que Deus nos ensina. Aqui está a nossa arma, o nosso ensinamento para a gente lutar. Né? Aleluia. Por que o diabo não venceu Jesus? O diabo não venceu Jesus só porque Jesus era o Filho de Deus, não. Não adiantava nada Jesus ser Filho de Deus e não obedecer a Deus. A palavra de Deus diz que o diabo, quando ele era anjo, ele estava lá no céu. A palavra de Deus diz que o diabo ele era um querubim ungido para proteger. E ele estava lá no céu com Deus, ele era vitorioso. Ele era um querubim vitorioso. Mas a partir do momento que ele começou a matar, a roubar e a destruir lá no céu, o que Deus fez? Deus expulsou ele de lá. A palavra de Deus diz que houve batalha no céu. O diabo e os anjos que ele tinha enganado, e Miguel e os anjos que estavam do lado de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nem se levantou do trono para ir lá lutar com o diabo. Ele falou: Miguel, eu te dou poder, vai lá. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele dizia assim: eu via Satanás cair do céu que nem um raio. E o diabo foi lançado lá para o inferno, ele e os anjos que ele enganou. Deus, né, ele fez aquele querubim ungido para vencer. Mas ele não quis a vitória. Ele queria ser Deus. Ele não quis a vitória, ele não quis obedecer a Deus. Só que Jesus, não. Jesus, ele é chamado de Filho de Deus. Mas quando Jesus passou por essa terra, Jesus obedeceu a Deus. O diabo tentou passar Jesus para o lado dele, que nem o diabo fez com os anjos, com aqueles anjos caídos que caíram. O diabo tentou passar Jesus para o lado dele, mas Jesus resistiu. Jesus falou: eu vou ficar do lado do meu Pai. Eu vou fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, aconteça o que acontecer. Nessa noite Deus fala com cada um de nós: aconteça o que acontecer, faça a vontade de Deus. Aceite a vontade de Deus na tua vida. Quer a cura? Quer portas abertas na tua vida? Portas espirituais, portas materiais? Faça a vontade de Deus em todo momento. Aconteça o que acontecer. Ah, mas está difícil, faça a vontade de Deus. Ah, mas eu estou sofrendo, faça a vontade de Deus. Ah, mas está na luta, está todo mundo contra mim, todas as pessoas aqui contra mim, só que Deus não está contra você. Deus está do teu lado. Ainda que esteja o mundo inteiro contra você, Deus, ele está com você. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas o governo está isso. Ah, mas a situação no Brasil está isso. Não, Deus, ele está com você. Não olha para o governo, não olha para a situação do Brasil, não olha para a situação das pessoas ao teu redor. Olha para Deus. Mantenha os teus olhos, a tua fé em Deus. E faça a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas pensam: ah, mas Jesus venceu porque é filho de Deus, né? Não. Jesus não venceu só porque era filho de Deus, mas porque ele obedeceu a Deus. Deus, ele olhou lá para o céu e falou uma certa vez para Jesus: esse é o meu filho amado, em que me compraz. Esse é o meu filho que é fiel a mim. Por isso que Deus não mandou anjo aqui na terra pregar.
Tem um monte de anjo lá no céu. Ele não mandou nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem Miguel. Ele mandou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, pregar e morrer na cruz, para hoje nós estamos aqui, né? E nós temos que aceitar Jesus na nossa vida, né? Mas o que é aceitar Jesus? É a gente só virar crente? Não. Aceitar Jesus é a gente acordar de manhã e saber, né, que todas as palavras que Jesus ensinou são palavras de Deus. E que tudo que Jesus ensinou, ele também fez também. Jesus não falava para as pessoas fazer alguma coisa e ele não fazia. Não, tudo que Jesus falou, ele também fez. E ele venceu. Aceitar Jesus é a gente acordar, é todo dia. Aceitar Jesus é todo momento. Quando vier uma tentação, quando o diabo aparecer, a gente fala, eu aceito, é Jesus. Eu aceito as palavras de Jesus, a palavra de Deus na minha vida. É que vai me dar vitória. Aceitar Jesus não é levantar a mão uma vez na vida e falar, Senhor Jesus, eu te aceito. E o resto da vida fazer a vontade do diabo. Não. Aceitar Jesus é levantar as mãos uma vez e levantar as mãos todos os dias, todo momento. Falar, Senhor Jesus, eu aceito as tuas palavras. Senhor Deus, eu aceito as tuas palavras como verdadeiras e fiéis. E que vão me dar vitória para a minha vida. Então, essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Essa não é a palavra de pregador, é a palavra de Deus. Aleluia. Porque eu não tenho teologia, eu não fico preparando pregação, né? Hoje eu nem sabia o que eu ia pregar, a palavra de Deus me foi revelada agora, né? E eu estou aqui falando a palavra de Deus, que serve para mim e que serve para você também, porque Deus está falando comigo também. Então essa é a palavra de Deus de vitória para cada um de nós, né? Muitas vezes a pessoa, tem gente que vai na igreja, tem gente que vê uma live na internet, querendo, eu quero que o pregador me passe uma profecia. Será que eu vou vencer? Será que eu não vou? Não, Deus, Ele já está te dando a palavra dele, que é a maior profecia, que é a maior revelação. É a palavra que vai te fazer vencer. Tem muitas profecias de pregador aí que falharam, mas a palavra de Deus ela nunca vai falhar na tua vida. A palavra de Deus ela não falhou na vida de Jesus. Quando todos os apóstolos pensaram que Jesus já estava morto, teve gente que pensou que Jesus já tinha morrido, tinha acabado tudo. Daí a pouco Jesus apareceu vivo lá diante deles. E a palavra de Deus diz que eles viram Jesus subindo aos céus para ficar com o Pai dele, Deus. Jesus ele passou por dificuldade, ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus e venceu. Hoje, nós estamos aqui na terra, passando por dificuldades, mas vamos ser fiel a Deus, que a gente vai vencer, que as pessoas, muita gente vai ver a tua vitória. Começa a confiar em Deus, começa a fazer a vontade de Deus, que as pessoas que estão vendo hoje você no sofrimento e na dor, vão te ver na vitória. Essa é a profecia de Deus para a vida de cada um de nós, né? Então, eu vou fazer, né, nesse momento, eu vou fazer uma oração para cada um que está assistindo esse vídeo, né? Depois vou fazer também uma oração para cada um que está aqui na igreja também, né? Vamos, receba essa palavra de vitória para a tua vida, né? Então, vamos agora orar ao Senhor Deus, né? Senhor Deus eterno, eu apresento ao Senhor, Senhor Deus, todos os que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Aqueles que estavam dizendo assim, o que será de mim agora? Aqueles que estavam dizendo, e agora, o que eu vou fazer? O Senhor já falou, o Senhor já deu, Senhor Deus, a bênção para eles. Senhor Deus, ajuda a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, pois o Senhor sabe, Senhor Deus, o que cada um está precisando, né? E amém. Né? Fiquem todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.